O tema que foi escolhido para esta festividade encontra-se em um livro que tem como objetivo principal falar sobre restauração. Reedificar fala de restaurar algo que existia, que foi destruído, que precisa ser reconstruído, reedificado, restaurado. É disso que trata o livro de Neemias, a reedificação ou reconstrução dos muros de Jerusalém. No Antigo Testamento hebraico, os livros de Esdras e Neemias formam um só volume. Esses dois homens foram fundamentais para esse período pós-exílio. E falar sobre o livro de Neemias exige nós observarmos um pouco a história do povo de Deus. Você sabe que Israel era composto por um único reino e formado pelas 12 tribos de Israel. Os filhos de Jacó dão nomes às 12 tribos da nação de Israel. Israel, desde que se estabeleceu após a libertação no Egito, tornou-se uma nação que inicialmente foi governada por aquilo que nós chamamos de regime teocrático. Era o próprio Deus quem dava as diretrizes por meio da sua palavra, mediante uma liderança que ele constituía. O primeiro líder a nível nacional é Moisés, foi o libertador e também um legislador e estadista. Você sabe que a família de Jacó foi para o Egito quando José se tornara governador daquele lugar e após a sua exaltação naquela nação, aquela grande potência que era o Egito na antiguidade, Jacó, ele é convidado por seu filho José para vir habitar no Egito, numa região isolada, a terra de Gósen ou Gósen, e ali passaram-se pouco mais de 400 anos e eles vieram a se tornar uma grande nação que estava sendo oprimida pelo faraó daquela época, o que fez com que Deus levantasse Moisés como um libertador. Ademais de ser um libertador, Moisés foi o homem que tem a sua liderança consolidada como aquele que traria não apenas a lei cerimonial ou as orientações no que diz respeito ao culto dos filhos de Israel, mas a lei de Moisés, na sua totalidade, trata de como deveria ser o relacionamento com Deus, o sistema de sacrifícios, o sistema de culto. Tem a ver também com as leis cíveis, porque, como eles eram uma nação, precisavam de leis para a convivência civil entre eles, e a lei moral, que é o que nós entendemos como os 10 mandamentos. Então, após Moisés, você tem o seu sucessor, Josué. Moisés avista a terra prometida, porém não lhe é permitido adentrar. Josué, o seu sucessor, faz a travessia, de forma que os filhos de Israel cruzam o Jordão, e você tem aí mais ou menos 5 anos de conquistas militares, onde, liderados por Josué, os filhos de Israel estariam expulsando os moradores cananeus, que eram grandes pecadores contra o Senhor, e se estabelecendo no território prometido. Uma parte do povo, me parece que meia tribo de Manassés e mais uma outra tribo ficam do lado da Quém, do Jordão, e a outra metade, com as demais tribos, ocupam o lado da Lém, do Jordão. E com a morte de Josué, a Bíblia diz que Israel entra num período de instabilidade espiritual, porque após a morte de Josué, enquanto aqueles que conviveram com Josué estavam vivos,
a nação se manteve obediente aos anciãos que conviveram com Josué. Mas quando você estuda o livro de Josué, especialmente, melhor dizendo, o livro de Juízes, você vai descobrir que com a morte dos anciãos que conviveram com Josué, a Bíblia diz que levantou-se uma outra geração que não conhecia o Senhor. Eles falharam em transmitir para as gerações futuras os princípios de temor a Deus, de obediência ao Senhor. E após levantar-se uma geração que não conhecia o Senhor, os filhos de Israel entram numa condição de muita rebeldia, muita desobediência e muito pecado. E esse período é identificado na história dos filhos de Israel como o período dos juízes. Quem estuda o livro de Juízes percebe facilmente que o livro de Juízes é o livro da instabilidade. É o livro da inconstância. Me permita a sinceridade, é o livro que dá raiva, raiva no bom sentido, né? Dá raiva pela constante rebeldia dos filhos de Israel, porque você vai encontrar por diversas vezes a expressão: e tornaram os filhos de Israel a fazerem o que é mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos. E aí determinavam um povo inimigo que os oprimia. E cada vez que eles eram oprimidos, e os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E depois de clamar, de se humilhar, Deus levantava uma liderança para libertá-los do povo que os estava oprimindo. Enquanto essa liderança vivesse, eles se colocavam na linha por um tempo. É o período dos juízes, né? Enquanto o juiz, que era levantado por Deus para libertar o povo, governava, as coisas iam bem. Depois que esse juiz morria, normalmente voltava tudo de novo. Até que o último dos juízes é levantado, né? Que é o profeta Samuel. Samuel reúne no seu viver 3 ministérios. Samuel é juiz, Samuel é profeta, e Samuel é sacerdote. E apesar de ser um homem extraordinário, é um dos maiores nomes do Antigo Testamento, a Bíblia diz que nos dias de Samuel, os filhos de Israel pediram para si um rei, como todas as nações. E o primeiro rei que é levantado por Deus é Saul. Saul começa, mas não permanece fiel a Deus, e por conta da sua desobediência, ele é reprovado. Deus levanta um homem segundo o seu coração, que é Davi. Apesar de ser chamado por Deus ainda na adolescência, Davi teve que esperar mais ou menos 40 anos, me parece foi o tempo que Saul governou, mesmo sendo reprovado por Deus, né? Davi, já como um guerreiro, como uma liderança entre os homens de guerra, tem a oportunidade de lutar contra Saul, de tirar-lhe a vida, mas Davi, um homem de princípios espirituais, conhecedor e temente a Deus, ele diz: não, isso aí não é comigo, isso é com Deus, foi Deus que o levantou, então que o Senhor mesmo o tire. Se ele tiver que morrer, não vai ser pela minha mão, ele caia na batalha, ou seja lá como for. E o tempo de Deus chega, Davi é levantado, torna-se o maior rei de Israel, é sucedido por seu filho Salomão, que tem problemas no finalzinho, né, da sua jornada como monarca. E nos dias de Roboão, que era filho de Salomão, a Bíblia diz que 10 tribos decidiram romper laços com a liderança de Roboão, o descendente de Davi, né, o rei da tribo, um dos reis que era da tribo de Judá. Porque o reino de Judá, a Bíblia diz que ao reino de Judá foi dado o cetro, o governo. O problema é que 10 tribos se levantaram e não quiseram seguir o filho de Salomão, Roboão, porque ele foi extremamente imprudente, e também para cumprir uma profecia que já havia sido revelada, de que haveria uma ruptura no reino, de sorte que 10 tribos seguem a Jeroboão, filho de Nebate, e a tribo de Judá fica sozinha e une-se, né,
com a tribo de Benjamim, que era uma tribo pequena, formando assim o Reino do Sul, que tinha por capital Jerusalém. O Reino do Norte fica conhecido como Israel, e no Reino do Norte são estabelecidos 2 lugares para culto, por orientação de Jeroboão. Mas não é que Jeroboão era temente a Deus. Jeroboão sabia que o Reino do Norte estava separado de Jerusalém, que Jerusalém estava no sul. E o que acontece? Quando chegassem as festas solenes, os momentos de consagração a Deus, qualquer israelita que estivesse no norte desceria para Jerusalém. Por quê? Porque era em Jerusalém que estava o templo, era em Jerusalém que acontecia o culto, era em Jerusalém que as famílias se reuniam para buscar a Deus, celebrar Páscoa, festa de Pentecostes, festa da colheita, da cabana, festa do jubileu. E o que é que Jeroboão faz? Não precisa ninguém descer para Jerusalém. Aqui no território norte eu estabeleço 2 lugares de adoração, e aí vocês não precisam descer para Jerusalém. Jeroboão foi o responsável pelo estabelecimento da idolatria entre os filhos de Israel. Ali tem início um ciclo terrível na história de Israel, porque quando ele estabelece Dan e Betel, que eram as 2 extremidades do Reino do Norte, quem morasse mais para cima ia para Dan, quem morasse mais para perto de Betel ia para Betel, e ele coloca lá 2 bezerros de ouro, um em cada local desses, dizendo: vocês não precisam descer para Jerusalém, vocês podem adorar a Deus aqui por meio desses lugares, porque é daí que nasce a ideia de idolatria, né? A ideia de Jeroboão era dizer: vocês podem adorar a Deus dessa forma, era substituir o culto genuíno a Deus pelo culto que era desenvolvido pelo próprio Jeroboão, para substituir o que Deus estabeleceu, porque a idolatria, na verdade, nasce a partir disso, quando nós queremos substituir aquilo que Deus determinou que não deve ser tocado. Quem entendeu diz amém. E aí o que acontece? No Reino do Norte, os reis que vão se levantando vão seguindo esse caminho, o caminho da idolatria, da desobediência. É ali que se levanta Acabe e que se casa com Jezabel, que era uma feiticeira terrível, que importou os cultos pagãos, fazendo com que Baal se tornasse uma divindade, juntamente com Azera, com Astarote, né, os Baalins, né, eram todas formas de culto pagãos que foram introduzidos no Reino do Norte, e que algumas vezes acabavam influenciando também o Reino do Sul, que era Judá. O Reino do Sul não vive tanta instabilidade como o Reino do Norte, porque você vai encontrar reis piedosos lá em Judá, como Asa, como Josafá, como Josias, como Ezequias. Tem muito rei bom no Reino do Sul. O que acontece? O Reino do Norte, e quem foi profeta no Reino do Norte sofreu muito por conta da idolatria que era praticada lá, depois de muitos anos de idolatria constante. Deus havia dito pelos profetas que o Reino do Norte cairia e deixaria de existir. Isso aconteceu com a invasão da Assíria. Inclusive, foi por conta, você sabe que Samaria está no território, né, de Israel. É quando a gente pergunta assim, ora, se os samaritanos estão no território de Israel, por que eles não se comunicam? Justamente por conta disso, que Samaria ficava no Reino do Norte. E o que acontece? Quando a Assíria invadiu o Reino do Norte e conquistou o Reino do Norte, os poucos israelitas que estavam lá, o que acontecia? Os exércitos, né, da Síria estavam sendo atacados por animais, né, por feras, e disseram: olha, a gente tem que fazer o seguinte, a gente tem que mesclar o povo aqui, até para não surgir nenhum sentimento de nacionalismo, e pegaram os poucos israelitas que estavam em Samaria, botaram para se casar com outros povos, dando origem a um povo que era o resultado de uma mistura de israelitas com povos de outras nações que eram samaritanos. Os samaritanos não era só quem nascia em Samaria.
O samaritano era todo israelita que vinha de uma mistura com outros povos. Por isso que os judeus, nos dias de Jesus, não reconheciam os samaritanos como seus irmãos. Tinham eles como um povo que não poderia ser considerado o mesmo povo que os judeus. 720 a.C. isso acontece, e agora as promessas de Deus estão sobre o Reino do Sul, que permanece de pé por mais ou menos 150 anos, até que com a invasão de Nabucodonosor, o grande imperador da Babilônia, o reino de Judá também cai por conta da sua rebeldia e desobediência. O propósito de Deus era erradicar a idolatria do meio do seu povo, e ele faz isso por meio de um castigo que tinha a ver tanto com a Síria como também com os babilônicos. E foi extremamente cruel o que aconteceu com o povo de Deus por ocasião dessas invasões. Porém, o mesmo Deus que pune é o Deus que também estabelece, porque Deus pune o seu povo, mas para resolver o problema. Depois que o problema é resolvido, vem o tempo de restauração, porque não faz mais sentido punir quem aprendeu, deixa eu usar um termo bem nordestino, quem aprendeu com a pisa que levou, Porque normalmente os pais corrigem os filhos até ele aprender o que não deve mais fazer. E é o mesmo princípio da correção divina. Um detalhe interessante, quando às vezes eu vejo pessoas que nós entendemos que não estão bem espiritualmente, mas procuram fugir da disciplina, procuram escapar da disciplina, pensando, eu não posso confessar isso, eu não posso tratar disso, porque se a minha esposa fica sabendo, ela não vai me perdoar, meu casamento vai se acabar, minha família vai se destruir, e aí entram por um caminho extremamente perigoso. Por quê? É o caminho de quem não é filho, porque a Bíblia diz que a disciplina é um processo apenas para aqueles a quem Deus recebe como filhos. Por isso o escritor aos Hebreus diz: se estáis, pois, sem disciplina, logo é porque não sois filhos, sois bastardos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Jesus reafirma esse princípio dizendo: eu repreendo e castigo a todos aqueles a quem amo. Então, agora, claro, uma vez que o processo da disciplina ele entra em ação, o efeito é o efeito pedagógico, é fazer com que seus filhos entendam: não devo repetir isso, porque não vale a pena ter a minha comunhão com meu pai travada por problemas não tratados. E o que acontece? O tempo de disciplina, interessante, porque a disciplina é um princípio divino, começa no Éden, está no arraial dos filhos de Israel, quando alguém estava impuro, tinha que ficar de quarentena, e quando Nabucodonosor invadiu o reino de Judá, qual foi a punição? Tirar todos os filhos de Judá do seu território e levá-los para a terra do cativeiro. Seriam levados como cativos, seriam levados como escravos, seriam levados subjugados pelo inimigo. Claro que Deus permitiu isso porque tinha um fim pedagógico. Tanto, é interessante isso, tanto a Síria, que foi quem invadiu o reino do norte, a Síria é chamada por Deus de a navalha na minha mão, ou seja, é um mero instrumento que eu uso para cortar, para castigar. Da mesma forma, Babilônia e os caldeus são vistos como a vara da correção na mão de Deus. Interessante que o próprio Deus usa os profetas e usa inclusive Isaías para dizer a Babilônia, numa profecia para a Babilônia, dizendo o seguinte: olha, Babilônia,
Vocês não... Estou usando um termo bem fácil para a gente entender isso, né? Porque normalmente a linguagem dos profetas é um pouquinho complicada, mas é como se Deus dissesse assim através de Isaías: olha, Babilônia, vocês estão se achando porque vocês conquistaram, né, o reino de Judá, porque vocês invadiram Jerusalém, vocês acham que vocês conseguiram isso porque vocês são fortes, são poderosos? São não. Vocês não passam da vara da correção, ou seja, vocês são apenas um cajado, numa linguagem bem compreensível, vocês são apenas o cinturão na mão de Jeová, que ele usa para castigar os filhos dele. Não são vocês, não é a força de vocês, vocês estão sendo só um instrumento para Deus castigar o povo dele. Agora, depois que Deus corrigir o povo, depois que o povo de Deus for castigado, aprender onde errou, abandonar o erro, eles vão ser restaurados, e eu vou pegar vocês, porque vocês estão se achando por causa do que está acontecendo com o meu povo. Quem entendeu diz amém. Então, Babilônia era um mero instrumento da correção de Deus para trazer disciplina e restauração ao seu povo. O profeta Jeremias, ele sinaliza que o tempo do cativeiro seria um tempo de 70 anos. Depois de 70 anos, aí vem uma promessa de restauração. Eu até falei sobre isso alguns meses atrás, né? Quando o profeta Jeremias, usado por Deus, ele diz assim: eu é que sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Ou seja, depois de 70 anos sendo oprimido por Babilônia, diga-se de passagem, né, essa opressão não se deu apenas pelos caldeus, né, que era o povo de Babilônia, mas passa para o império seguinte, foi o Império Medo-Persa, né, e foi nesse período que eles recebem a ordem de voltar para o seu território, né. Deus levanta Ciro, né, o imperador, Ciro o persa, como um instrumento para que o seu propósito se cumpra na terra. Tanto que o profeta Isaías chama Ciro pelo nome 150 anos antes de Ciro nascer, e a gente já teve a oportunidade de aprender sobre isso. Mas, enfim, agora que perto de 70 anos, né, um pouquinho antes disso, o profeta Daniel, ele estudando os livros de Jeremias, e ele fala sobre isso, acho que lá pelo capítulo 9, ele diz que ele entende, pelos livros de Jeremias, que o tempo do cativeiro está acabando, e ele começa a buscar a Deus, para que Deus cumprisse essa promessa, e de fato essa promessa se cumpriu. Deus levanta Ciro, né, que Ciro tinha tudo para não ser imperador, porque o plano, isso não está na Bíblia, mas está na história, né? Está num livro de história muito bom, que eu posso mandar para você depois pelo WhatsApp, se você quiser, e coloco a página onde fala sobre Ciro. O nome do livro é História de Heródoto, que é um escritor secular muito antigo, e ele conta a história de Ciro. Ciro era para ter sido morto na infância, por ordem do seu avô, que era imperador, e que entende que o seu nascimento seria um mau presságio, porque ele teve um sonho, parece que a filha dele teve um sonho também, ele entende que aquilo era um mau presságio, e manda matar o menino, só que o súdito que foi para matar Ciro teve pena, e troca Ciro, né, com um camponês que tinha acabado de perder um filho, e resultado é que Ciro não morre, cresce, até porque não podia morrer, porque 150 anos antes dele nascer, já havia uma palavra bíblica que dizia: tu, a quem tomei, ainda que tu não me conhecesses, mas eu digo, tu és o meu pastor. Assim diz o Senhor acerca de Ciro: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros da escuridade. Ou seja, não tinha como Ciro morrer, porque Deus já estava chamando ele pelo nome antes mesmo dele nascer, porque os propósitos de Deus nunca caem por terra. Bom, e é isso que acontece com o levantar de Ciro, né? Você sabe que o império era o Império Medo-Persa, uma coalizão, né, da Pérsia e da Média. Nos dias em que Artaxerxes está
governando, essa promessa vai se cumprir. Por que Jeremias falou? Deus fala através de Jeremias, eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. Pensamentos de paz e não de mal, porque o povo já estava sem esperança, o povo já vinha apanhando há tanto tempo, né? A invasão babilônica foi terrível, a destruição do templo, destruição dos muros, né? Cada um vivendo numa terra estranha, a identidade do povo de Deus, né? Estou falando dos filhos de Israel, tem a ver com a sua terra, com o seu lugar. Eles estavam vivendo na terra do inimigo, por isso que o salmista conta, né? Que quando eles estavam lá na terra do inimigo, seus opressores diziam, cantem aí um cântico lá da terra de vocês, lá de Sião. E eles diziam, como é que a gente vai poder cantar? Nós estamos em terra estranha. Porque era tristeza por estar longe de Jerusalém. Mas Deus havia dito que quando cumprisse o tempo da correção, por isso que a gente não pode, quem encobre sua transgressão, eu não sei porque eu estou insistindo nisso, gente, mas quem encobre a sua transgressão, tira de Deus a oportunidade de tratá-lo, de restaurá-lo, de curá-lo, de fortalecê-lo. Agora, quem cumpre o processo, aí abre as portas para promessas de restauração. Esse é o problema de quem nunca acha que precisa ser tratado, de quem nunca acha que precisa ser curado. É como uma pessoa que vai numa consulta, o médico pergunta, você está bem? Está tudo bem, está tudo bem, está tudo bem. Daqui a pouco está tudo estourado por dentro, câncer em metástase, comendo tudo por dentro, e aí não tem mais tempo de ser restaurado. Agora, quem, diante do problema, vai logo pedir ajuda, trazer os sintomas para quem pode tratar, além de ser tratado, ainda recebe uma promessa de sobrevida. É isso que acontece, por isso que depois de 70 anos, a idolatria desaparece do meio do povo de Deus, e é nesse período que você vai ver um Mardoqueu, que foi tratado no cativeiro, numa terra estranha, ele não se prostra diante de um Amã. É nesse tempo que você vai ver um Mesaque, Sadraque e Abednego que não se prostram diante de uma estátua. Por quê? Porque eles eram judeus do cativeiro, e no cativeiro eles aprenderam que idolatria não dá certo para o povo de Deus. E agora que o povo entendeu isso, agora eu vou restaurá-los. Agora eu tenho uma promessa que contraria as expectativas. Eles já acham que não tem mais esperança, né? Ezequiel fala disso porque o povo achava que a esperança dele estava sepultada. Mas numa visão que Deus dá a Ezequiel de um vale de ossos secos, Deus diz, eu vou abrir a sepultura de vocês, eu vou juntar, eu vou soprar o meu espírito, em outras palavras, e vou pegar tudo que está fora de lugar. Como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que quando o Espírito de Deus, ele começa a soprar dos quatro ventos, por causa da palavra de Ezequiel, os ossos que estavam amontoados e sequíssimos, começaram a se unir, cada osso ao seu osso, o que estava longe, desordenado, bagunçado, mediante uma ação do Espírito de Deus, começa a voltar para o devido lugar, e Deus faz crescer carne, e Deus faz crescer nervo, e Deus faz crescer pele, e sopra o Espírito, e põe um exército de ossos secos, como um exército pronto para atender à direção do Senhor, porque era um exército levantado pelo Espírito de Deus, e Deus disse, eu vou abrir a sepultura de vocês. Vocês dizem que a esperança de vocês se acabou, está cortada, mas eu vou abrir a sepultura de vocês. Jeremias diz, os meus pensamentos acerca de vocês são pensamentos de paz. Isaías diz, eu vou pegar o que está longe e vou trazer para perto, vou dizer ao sul, me dê, vou dizer ao norte, não retenha, e vou trazer os filhos que estão espalhados, eu vou trazer e vou restaurar, e vou colocar tudo no devido lugar. Agora, claro, quando esse tempo chega, os homens que são levantados para esse processo, né, a gente poderia citar outros, mas 2 homens extremamente importantes nesse processo de restauração, que era uma restauração, né, difícil, porque era uma carga, gente, de centenas de anos de idolatria, de inconstância, de rebeldia. E agora o povo precisava voltar para Deus, voltar para a palavra, e essa restauração, ela passava por um processo que tem a ver com família.
porque esse conceito de que a igreja é formada de família, é lógico que é verdade, né? E que se as famílias são saudáveis, a igreja vai ser saudável. Se as famílias são saudáveis, a sociedade será saudável. Só que esse conceito não é só daqui. Esse conceito já era do Antigo Testamento. Por isso que você vai ver que há um cuidado, uma ênfase, tanto de Neemias quanto de Esdras, no que diz respeito à restauração de famílias. Vou me focar aqui. Então, Neemias é o homem que é levantado por Deus para reedificar Jerusalém com suas portas e muros, né? Jerusalém, ainda hoje, se você vai a Jerusalém, você vai ver que há uma estrutura, né, de uma grande muralha. Algumas portas ainda estão de pé, porque era uma grande cidade que tinha o fortalecimento, a segurança da cidade dependia dos muros à sua volta, né? Grande parte dos muros originais foram destruídos, outros reconstruídos. A única parte original dos tempos de Jesus é o Muro das Lamentações e certos lugares pontuais. Mas, enfim, Esdras é responsável pela reedificação do templo. Não é o que a gente vai falar aqui. A gente vai falar sobre a reconstrução de Jerusalém. Antes da gente chegar no capítulo 4, versículos 13 e 14, que é a ênfase do tema de vocês, vale salientar que quando Neemias começa, Deus move o coração de Artaxerxes, porque Neemias era copeiro de Artaxerxes, e Deus move o coração de Artaxerxes para dar cartas, autorização, material, para que Neemias volte para Jerusalém, com a devida autorização para reconstruir Jerusalém. E essa reconstrução, entenda, e aqui a gente vai fazer uma aplicação. Imagine o povo de Deus, há quase 100 anos, 70 anos, né? Vivendo cativo, escravo do inimigo. Agora, por uma ação de Deus, esse povo vai voltar ao seu lugar, vai reconstruir a cidade. Reconstruir a cidade fala de reconstruir a identidade do povo com suas famílias. Minha cidade, meu lugar. Olha como Neemias fala de Jerusalém, a cidade do sepulcro dos meus pais. Então, a cidade fala da identidade familiar do povo. O templo fala do culto. Quem você acha que vai ficar indignado com isso e vai querer travar tudo aquilo que tem a ver com restauração de famílias e restauração de culto? O inimigo das nossas almas. E é por isso que por isso que eu fiz questão de ler os primeiros versículos do capítulo 4, porque você vai ver que no capítulo 4 há uma forte oposição contra a reconstrução dos muros. Detalhe, se você continuar lendo o texto, você vai perceber que essa reconstrução tem a ver com as portas e os muros, né? Porque os muros falam da segurança, as portas falam de acessos. E a reconstrução das portas e dos muros de Jerusalém tem a ver com os acessos que o povo de Deus deveria ter, bem como com a segurança das famílias. Eu vou correr, mas vou tentar citar todas elas. Por exemplo, se você ler Neemias capítulo 3, versículo 1, você vai ver que ele fala sobre a porta do gado, dependendo da versão, pode ser também porta das ovelhas, que era uma porta menorzinha por onde passavam os gados. O que é que tem a ver? Porta do gado ou porta das ovelhas tem a ver com salvação, porque fala de sacrifício, as ovelhas eram os animais do sacrifício. Tem a ver o que é que Deus queria que fosse reconstruído, e qual a aplicação espiritual. E como eu falei, usando o exemplo da nação de Israel, da mesma forma nos nossos dias. Imagine uma pessoa ou uma família, alguém que viveu por muito tempo nas garras do inimigo, e agora tem um encontro com Deus de salvação.
maravilha, tem um encontro, só que a gente não tem um encontro com Deus e as coisas são restauradas do dia para a noite. Esse processo se chama regeneração. E o que acontece? É um processo gradativo. É como aquilo que Salomão escreve em Provérbios, que é a senda do justo, né? O caminho do justo é como luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Da mesma forma, quando a gente vem para Deus, por meio de Jesus, as coisas não se acomodam, não se ajustam do dia para a noite. É um processo de restauração. E deixa eu dizer uma coisa aqui com muita sinceridade, porque tem gente que acha que tudo é Deus quem vai fazer. Mas, gente, vamos ter cuidado com isso aqui. Cuidado com pegar uma passagem e querer aplicar para todas as áreas da vida. Por exemplo, para Josafá, num momento específico, Deus disse assim: nesta peleja não tereis que pelejar. Quem é que vai pelejar? O Senhor. Mas aí eu pergunto, é toda peleja que Deus diz isso para a gente? Aquele caso específico, Deus disse: não faça nada, bote só o povo de pé para cantar, né? Enquanto o povo cantava, Deus tomou a frente lá, pegou os inimigos e eles se mataram lá mutuamente. E a gente às vezes pega essa experiência de Josafá e quer aplicar em tudo na nossa vida espiritual. Presta atenção aqui. Quem determinou o tempo do fim do cativeiro foi Deus. Antes mesmo do cativeiro começar, Deus já estava dizendo: será 70 anos. Quando Daniel estuda, ele diz: opa, pelo tempo ele faz as contas, está perto do tempo do cativeiro acabar. E ele começa a buscar a Deus. E Deus manda respostas e revelações que confirmam isso. Neemias está lá atuando na corte, está lá meio triste, meio borocochô e tal. O rei: o que é que tu tem? Tu não é assim, isso não é outra coisa senão tristeza e tal. Aí o rei: como é que eu vou estar feliz estando a cidade do sepulcro dos meus pais queimada a fogo, as portas fendidas? Aí o rei: o que é que você me pede? Aí Neemias faz uma oração relâmpago, Deus responde. Por quê? Porque chegou o tempo de Deus restaurar, trazer o povo de volta para a sua terra, reconstruir os muros, reconstruir as portas, reconstruir o templo. Deus move o coração dos reis para isso. Agora, apesar de saber que Deus falou que o tempo chegou, apesar de Deus abrir as portas, apesar de Deus mover os líderes, apesar de Deus tomar essa causa para Ele, Deus não está dizendo aqui: deixa que eu vou fazer tudo sozinho. Não! Deus está dizendo: eu vou restaurar, eu vou levar vocês para a terra de vocês, eu vou mandar os recursos, eu vou atender a oração de vocês, eu estou nesse negócio. Agora, não cruze os braços achando que eu vou resolver tudo sozinho, não, porque isso aqui é uma parceria entre eu e vocês. É por isso que Neemias diz: pelo que pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro. Ele está dizendo: eu coloquei guardas na parte baixa, coloquei nas partes altas, e ele diz assim: e pus, veja que detalhe, isso aqui falou tão forte comigo, gente. Ele não diz assim: eu coloquei guardas pelas famílias, não. Ele diz: pus guardas nos lugares baixos, por detrás do muro e nos lugares altos. Esses guardas que ele colocou foi para proteger a reconstrução na parte baixa e na parte alta. Só que o ataque não seria apenas contra a reconstrução. Os ataques também seriam contra as famílias.
Que a ideia era amedrontar as famílias para que todo mundo corresse, desistisse de reedificar, porque se Neemias não tivesse o povo dele com as mãos dadas a ele para atingir o mesmo propósito, reconstruir a nossa cidade, ele podia ter o apoio do rei, ele podia ter recursos do rei, madeira, mas se não tivesse povo, ia reconstruir uma cidade para quem? Só que os guardas, ele coloca nos lugares altos, nos lugares baixos. Agora, quando é para proteger a família, ele não coloca a guarda. Olha o que é que ele diz? E pus o povo pelas suas famílias. Sabe o que é que Neemias está dizendo aqui? Os guardas é para construção. Agora as famílias, cada um proteja sua família. Cada um que pegue suas armas para defender suas famílias. Porque o inimigo nem quer tua família de pé. E o inimigo também não quer tua família no culto. E ele vai vir para destruir. E ele não tem pena nem de mim, nem de você. Agora, o recado está dado. Se a gente se coloca para lutar pela nossa família, aí vem a determinação de Deus. Não tenha medo não, porque o Senhor grande e terrível está conosco. Agora, isso exige um posicionamento nosso. A gente não pode achar, não, essa peleja, não, Deus vai pelejar por mim. Não, não faz a tua parte, não. Eu não faço a minha parte, não. O que é para Deus fazer, fica tranquilo que Ele está fazendo. Agora, o que é para eu e você fazermos, não tem anjo, não tem arcanjo, não. O que é para eu e você fazermos, eu e você temos que fazer. Que às vezes é o grande desafio dessa geração, né? Tem gente que quer reconstruir só o templo, só está preocupado com o culto, mas ele não está preocupado com a cidade, com a identidade da família. Ele não constrói muro, ele não constrói porta nenhuma para garantir o acesso que Deus quer que tenha. Não, ele só quer jogar todo mundo no templo. Não, eu levo para o templo e quer que no templo a igreja ensine a educação doméstica, ensine a temer a Deus, ensine a viver uma vida de oração. Isso quem tem que ensinar é pai e mãe. A igreja orienta, mas quem reconstrói, quem edifica muro e porta é quem peleja pela sua família. Aí nessa reconstrução, interessante que antes de falar de muro, a ênfase está nas portas. Porque em Jerusalém tem que ter porta das ovelhas, porta do sacrifício. Tem que ter contato com salvação. A gente precisa entender que no reino animal, filho de peixe é peixinho. Mas no reino espiritual, filho de crente não é crentinho. Filho de crente é pecador e precisa ter experiência com Deus. Mas nasci na igreja, cresci na igreja, certo, meu filho, mas senta aqui, me fala das tuas convicções. Se tu morrer hoje, tu tem tranquilidade do lugar para onde tu vai. É dever de todo pai proporcionar aos filhos uma experiência de ovelha que o leve à convicção de que ele é ovelha do Senhor. Porta do peixe é uma porta que os pescadores passavam, tem a ver com trabalho, com crescimento. Jesus diz, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homem. Não está dizendo aqui que todo mundo vai ser chamado para ser pregador, mas é uma porta de trabalho, porque a porta do peixe tem a ver com o acesso que se dá ao envolvimento com o trabalho do reino, com aquilo que Jerusalém proporciona. Se eu não prego, eu canto. Se eu não canto, eu oro. Se eu também não sou intercessor, eu contribuo, mas na minha Jerusalém, que eu estou reedificando, tem que ter acesso para trabalhar para Jesus. Já foi comprovado estatisticamente que quando o pai de família não se envolve no trabalho do Senhor, 70% de probabilidade é que seus filhos também não queiram compromisso com Deus. Ele quer ser crente, mas não quer arregaçar as mangas. Mas Jerusalém tem que ter porta
porta de pescador, porque eu tenho que colocar meus recursos e o meu trabalho para que esse reino cresça e avance. Está em Neemias 3:3, a porta velha está em Neemias 3:6. Por que tem que ter uma porta velha? Porque fala de tradição, fala de manter viva a memória de onde a gente veio, quem nós somos. É muito bom e eu dou glória a Deus por isso, de estar numa igreja climatizada, que tem canal no YouTube, num banquinho confortável, num púlpito muito lindo. Glória a Deus por isso, mas glória muito mais, porque essa igreja não nasceu assim. Ela nasceu com gente que às vezes falava pro mod, pro via, que às vezes dobrou o joelho em cimento grosso, mas foi quem buscou a Deus e ouviu promessa, dizendo: eu vou fazer esse trabalho crescer, eu vou salvar, como aconteceu aqui no passado, do pastor chegar na igreja, ver um monte de bicicleta e dizer: eu vou orar, e Deus vai abençoar os crentes. E hoje a gente está vivendo o que está vivendo, por causa de quem sofreu por nós lá atrás. A gente pode chegar muito longe, mas nunca podemos esquecer de onde nós viemos e a raiz que temos, porque Jerusalém tem que ter a porta velha. Por isso que Jeremias diz: perguntai pelos caminhos antigos, ponde-vos no caminho e perguntai pelas sendas antigas. A gente pode viver o tempo da IA, do chat GPT, né, de tanto recurso tecnológico, mas a gente deve continuar ensinando para essa geração nova. Só tem um jeito de conhecer a Deus de verdade: é amando esse livro, é tendo altar, é dobrando o joelho, é clamando ao Senhor. Passe o que passar, esse caminho a gente nunca pode deixar, porque no caminho da palavra, no caminho do jejum, no caminho da oração, no caminho da adoração em família, Deus se revela, Deus faz promessa. Deus não tem idade para se revelar. Ele fala com o ancião, Ele fala com o obreiro, Ele fala com o jovem e Ele fala com criança também, que eu já vi Deus falar com criança de preocupação, que a gente acha que nem é importante, e eu já vi Deus falar para uma criança: eu vi como tu chegaste aqui, preocupado com a tua nota, mas eu vou fazer assim, 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 assim. Daqui a pouco a criança está chorando, porque o caminho continua sendo o mesmo. Que enquanto tiver uma porta velha, a porta dos nossos antepassados, sempre vai ter uma experiência nova para quem busca a Deus pelos caminhos antigos. Porta do vale, Neemias 2:14, tem a ver com prova. Vale tem a ver com provação, com dificuldade. Ah, pastor, eu não sei o que é isso, eu estou ganhando tão bem. Agora te lembra que quando Deus quer provar a gente, pode estar com a conta cheia de dinheiro, mas Deus sabe as áreas para desestabilizar a gente. E o que é que o Senhor está querendo dizer? É que quem está reedificando os muros precisa ensinar para quem está dentro de Jerusalém: meu filho, você tem que conhecer a porta do vale. É a porta do dia da aflição, da dificuldade, e só passa por ela quem tem altar, só passa por ela quem sabe o que é chorar nos pés do Senhor. Por isso que a gente não deve ensinar os filhos a buscar a Deus só na dificuldade, não. A gente ensina no tempo da bonança, porque quando a dificuldade chegar, quando a porta do vale se abrir e a provação vier, ele já está estabilizado, ele já está preparado, ele já está encaliçado, porque sabe que o vale passa, mas quem tem altar permanece.
A gente passa até pelo vale da sombra da morte, mas não morre, porque aprende que Ele está com a gente. E eu estou sentindo a presença dEle aqui. Se tu está entendendo isso, levanta a tua mão, abre a boca e dá glória. Porta do monturo, Neemias 3:13. O que é a porta do monturo, pastor? É a porta do lixo. Oxê. E nos muros de Jerusalém tem a porta do lixo? Tem. Mas não é para entrar lixo, não. É para remover o lixo de dentro de Jerusalém. Porque tem gente que foi resgatado, saiu do cativeiro, Jesus tirou lá do mundo, agora está dizendo: vá, meu filho, vá reconstruindo sua vida, que esse processo é eu e você. Tem que ter sacrifício, tem que ter trabalho, envolvimento, tem que observar os caminhos antigos, tem que ter tradição, tem que saber enfrentar o vale e tem que ter a porta do monturo, porque no desenvolver, no desenrolar da tua vida, tu vai detectar coisas em ti que tu tem que jogar fora, porque é lixo, porque não presta. O problema não é gerar lixo. O problema é quando a gente deixa o lixo dentro de casa. A gente deixa o que é podre dentro do convívio da gente. Oh, glória! E o Espírito Santo está dizendo a alguém aqui: remove o lixo do teu celular, remove o lixo do teu tablet, remove o lixo do teu computador, remove o lixo de dentro do teu quarto, porque eu quero te visitar com muito poder. Mas aonde tem lixo, o meu Espírito Santo, meu amigo, não chega. Ele chega onde está a marca do sangue que já lavou, já purificou e tornou o ambiente agradável. Se tu está guardando lixo, aproveita para fazer um pacto com Ele agora. Abre a porta do monturo e coloca para longe da tua vida esse lixo que está te travando espiritualmente. For preciso, corta o contato, bloqueia, exclui, encerra essa tua conta no Facebook. Tu sabe que tu não tem estrutura para ter isso. Neemias 3:15. A porta da fonte. Porta da fonte, pastor, por quê? Jerusalém, quando era atacada, à semelhança de outras cidades fortificadas, muitas vezes era atacada com flechas incandescentes. Eles embebiam as pontas das flechas em líquido inflamável, acendiam e disparavam. Então quem estava do lado de dentro do muro tinha perto de si uma fonte de água que passava. Por quê? Porque eles usavam aquela água nessas situações de ataque para apagar essas flechas inflamadas. Fonte também fala de presença de Deus. Que a Bíblia deixa claro que o inimigo nunca vai deixar de lançar dardos inflamados contra nós. E é interessante isso porque a flecha incandescente, muitas vezes ela era disparada porque o arqueiro pensava: se eu não acertar o alvo num ponto vital, mas se eu atingir ele numa parte não vital e ele pega fogo, ele morre com o fogo. Então, ou o fogo pode ocasionar um incêndio maior, e todo jeito, às vezes o diabo não consegue te destruir e me destruir com um ataque vital, ou mortal, melhor dizendo.
Mas ele lança um dardo inflamado, que não te mata, não te derruba, mas está lá. E aquela chama está lá querendo crescer, querendo tomar conta, querendo queimar tuas vestes espirituais. Mas quem está perto da fonte, aonde tem fonte, não tem dardo inflamado de Satanás para tacar fogo no que é teu. Não. Esse fogo do inimigo não vai te destruir se tu estiver perto da fonte. Era por isso que o salmista dizia: como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti. E dizem que não era só por causa de sede, não. É porque diz que o servo, quando ele estava correndo do seu predador, o predador, se ele podia correr como fosse, que é um animal veloz, mas o servo, ele libera um cheiro, que a quilômetros de distância, o predador, ele detectava e ele ia sempre no encalço. Então, o salmista sabia disso. O salmista sabia que, assim como o servo está sempre tentando escapar do predador, e só existe uma única forma dele eliminar esse rastro de olfato, era como? Era mergulhando numa corrente de águas, porque a água eliminava o suor, eliminava o odor, e quando ele saía da água, ele estava livre. Assim somos nós, a gente andando e Satanás, eu estou te seguindo, no primeiro vacilo eu te destruo, mas o crente que tem consciência da importância da fonte das águas, ele diz: eu não vejo a hora de ir para uma vigília, eu não vejo agora a hora de ir para uma doutrina, eu não vejo a hora de ir para o culto, porque na primeira oportunidade, seja na palavra, seja no hino, seja num cântico, eu mergulho nessa fonte e Satanás não me acha. Oh, glória! Porque aonde tem fonte, tem corrente, tem água, e aonde tem água, os dardos inflamados não te atingem, nem me atingem. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, mas eu já estou sentindo uma corrente jorrando. Olha a fonte de Deus te tomando e te dizendo: eu não vou deixar o predador te destruir. Se esconde mergulhando em mim. Agora tem que correr para a fonte, viu? Não é para cisterna rachada, não. Porque tem gente trocando a fonte por cisterna. Por isso que Deus disse através de Jeremias: meu povo fez duas maldades. A mim, o manancial de águas vivas me deixaram, e cavaram para si cisternas rotas, reservatórios rachados, que não podem reter as águas. Aí por isso que está sempre vivendo num ciclo, querendo se satisfazer, mas só Deus pode satisfazer a necessidade da alma da gente. Querido, eu tenho vivido um tempo de cumprimento de tanta promessa. Esse ano Deus me visitou com tanto cumprimento de promessa, com tanto mimo que Ele fez para mim e para minha família, coisa que eu nunca pensei viver, coisa que eu nunca pedi, Deus fez chegar para a gente, e é maravilhoso, é glorioso. Mas deixa eu falar, o melhor lugar do mundo não se compara a essa presença que a gente sente e que só vem da parte dEle. Tem coisa que só o céu satisfaz na alma da gente. Quem conhece essa fonte sabe que não tem outra água que possa substituir ela. Então o Espírito de Deus te diz nesta noite: prepara a porta da fonte dentro da tua casa e deixa de te distrair com besteira, porque eu quero inundar o teu lar, teu casamento, a tua família. Quem constrói a porta da fonte
nunca vai ficar sedento. Se tu crê nisso, levanta a tua mão e dá glória. Porta do cárcere, ela não aparece com essa nomenclatura em Neemias 3:25, mas os estudiosos dizem que nessa área estava a porta do cárcere. Que o cárcere tem a ver com prisão, onde há desobediência e transgressão, tem que haver punição. Não tem como a gente edificar um lar, a identidade da nossa família, se a gente não corrige, se a gente não pune, se não há consequência pelos erros. Por quê? É a correção que molda o nosso caráter. Quem entendeu diz amém. Porta dos cavalos, Neemias 3:28. O que é que fala a porta dos cavalos? Porta dos cavalos tem a ver com guerra, com batalha. Por isso que Salomão diz que o cavalo se prepara para a batalha, mas a resposta vem do Senhor. Toda casa, todo lar tem que ter a porta dos cavalos, onde a gente ensina para quem está dentro de Jerusalém que nem toda batalha a gente vence com os nossos próprios recursos. Porta das águas fala do renovo espiritual pela palavra. Porta oriental é a porta dourada. Eu tive a oportunidade de ver essa porta e até hoje ela está lacrada. Já estou terminando, mas vê o que Ezequiel capítulo 44 versículo 2 diz dessa porta. Que promessa maravilhosa. Ezequiel capítulo 44 versículo 2: e disse-me o Senhor: esta porta estará fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechada. Se você vai a Jerusalém, você vai ver essa porta, e ela está fechada, mas um dia ela vai se abrir. Mas não é Donald Trump que vai passar por ela, nem nenhuma outra autoridade aqui terrena. Um dia essa porta vai se abrir, a porta dourada, a porta oriental, porque meu Jesus vai entrar por ela para reinar em Jerusalém. E o que é que isso tem a ver com a gente? É que dentro da nossa Jerusalém, da casa que a gente constrói, da família que a gente está edificando, tem que haver uma esperança viva, onde a gente ensina para os nossos filhos: estude, se prepare, cresça, assuma os negócios da família. Deus pode nos abençoar, Deus pode nos fazer prosperar, mas nunca esqueçamos que o nosso maior tesouro não está aqui. A nossa maior esperança está no fato de que um dia esses céus vão se abrir, Ele vai descer, vai passar pela porta dourada, e quem for fiel vai reinar com Ele. Levanta a mão e dá glória. Porta de Mificade é a porta da guarda, vigilância, cuidado. Por que eu estou falando isso? Porque tem dois tipos, já estou terminando, tem dois tipos de pessoas aqui. Tem gente que está ouvindo isso e está dizendo: eita Jesus, é muita coisa que eu tenho para reconstruir. Glória a Deus por isso. Mas tem aqueles também que estão dando glória, dizendo: oh Jesus, estou tão feliz, porque eu estou tentando conduzir minha vida seguindo essas orientações. Glória a Deus por isso também. Mas não é porque você sentiu uma aprovação de Deus na sua conduta como pai, como mãe, como cônjuge, que você tem o direito de baixar a guarda. Porque você pode ter levantado todas essas portas. Curiosamente, essa porta, ela vem quase que por último. Ela vem dizendo: é a porta da guarda.
da vigilância. Se está tudo bem, maravilha, mas não baixa a guarda, continua ativo, né? Continua atento, porque se o inimigo chegar, tu está com a guarda elevada, ele não te pega de surpresa. E a última porta, a porta de Efraim, Neemias 8:16. Porta de Efraim é a porta da frutificação em dobro. Aqui tem uma promessa gloriosa. Porque, pastor, vale a pena ainda lutar pela minha cidade, pela minha família, pela minha Jerusalém. Está muito assolada, não está pior do que o quadro que Neemias encontrou, não. Além de todo aquele quadro difícil, ainda tinha a resistência, a oposição. É Satanás que muitas vezes vai levantar alguém, quando ele não for pessoalmente, e quando ele não for pessoalmente, ele vai lançar uma seta, um pensamento, uma ideia dizendo, não vale a pena, ele não muda mais não, ela não muda mais não, não tem jeito não. É o espírito de Tobias e Sambalate dizendo, se tu tentar edificar, uma raposa vem e derruba. É assim que tu se sente muitas vezes, depois de um propósito, depois de um esforço. Já tentou tantas vezes e não aconteceu nada, né? Eu vou hoje lá para ver o que é que Deus falar comigo, mas eu não tenho muita esperança não. Ei, não é por acaso que a última porta citada aqui é a porta de Efraim, é a porta do fruto em dobro. É uma forma de Deus dizer, constrói, reedifica, pega tuas armas, pega tua espada, pega tua lança, pega teu arco, guerreia, peleja. Alguém vai dizer que não tem jeito, alguém vai dizer que não vai para frente, alguém vai dizer que vai se acabar, mas não dê ouvidos não. Lembre-se que eu sou o Senhor, grande e terrível. Depois de construir, de reedificar cada uma dessas portas, por fim eu tenho a porta de Efraim. E o que é que a porta de Efraim quer dizer? Quer dizer que Deus vai dar dobrado, que o resultado vai ser em dobro. É o mesmo sentimento do profeta Isaías, quando no capítulo 61 e no versículo 7 ele traz uma promessa que confirma o mesmo propósito dessa porta. Ele diz no capítulo 61, versículo 7, olha que coisa linda. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Uma outra versão diz, por causa desse sentimento, por causa dessa dupla vergonha, eu também darei a vocês dupla honra. Eu vou restaurar na medida da perda. O inimigo roubou uma vez, roubou duas vezes, te envergonhou duplamente. Eu também vou te honrar duplamente. Eu vou devolver o que ele te tomou e vou te fazer alegre, porque quem reconstrói, vai chegar a hora de edificar a porta de Efraim, a mesma porta, oh glória, que deu origem ao nome do filho de José. Tentaram ferir, tentaram matar, venderam ele, mas antes ele tem um filho chamado Manassés, que quer dizer, Deus me fez esquecer. No meu coração não tem espaço para mágoa, para rancor, para raiz de amargura. Eu perdoo vocês tudinho, porque Deus tem uma história nova, aonde tem perdão, aonde tem restauração. Efraim chega para dizer, eu vou fazer duas vezes mais. Eita glória, eu vou te dar duas vezes mais. Eu já tenho te abençoado, mulher,
mas ainda é pouco, porque eu vejo a sinceridade do teu coração. Te prepara. Eu poderia fazer isso num tempo de muita facilidade, mas eu escolhi te abençoar na crise, para que quem ouça a tua história olhe para ti e diga: ali só pode ter sido Deus. A única explicação ali foi Deus, porque para cada vergonha e afronta eu tenho uma dupla honra. Eu vou te honrar, eu vou honrar tua família, eu vou te honrar no meio dos teus, e eu vou eita, ramandarada, levanta a mão. Se tu tem glória, abre a boca para dar glória. Se tem aleluia, abaramantura larabadara xeremecandaramanai, eremecandora larabadara suremecandaramanai. Te prepara, fica de pé. É por isso que tu enfrenta tanta oposição. É por isso que tu enfrenta tanta resistência. E às vezes, a resistência que tu enfrenta vem de dentro dos teus. Mas nessa noite aqui, no encerramento da festa do Ceará, o general de guerra está dizendo para alguém: levanta a mão e recebe uma espada nova. Te prepara para neutralizar o inimigo quando ele estiver perto. Recebe lança também. Porque quando tu chegar uma notícia de longe para querer tirar a tua paz, canta um hino e adora. Porque enquanto tu adora, vai como uma lança de encontro à fonte do teu problema, e tu te alegra com o Senhor, que nessa noite te entrega armas para neutralizar os ataques do inimigo. Levanta essas portas e conclui esse muro. Porque tem casa aqui que Satanás chega, bagunça tudo, porque a porteira não tem nem porta, não tem nem muro. Mas nessa noite a receita foi dada. E se a receita foi essa, é porque Deus ainda tem interesse na tua vida, nos teus, e está te dizendo: pega nas armas. Levanta essas portas, levanta esse muro, e deixa que o grandão, o Senhor dos exércitos, terrível, vai colocar a mão por cima. Quando o inimigo chegar, vai dizer: ali não tem jeito não. Por quê? Porque tem um muro que ele edificou, e além do muro que ele edificou, tem um muro do Senhor dos exércitos, que é um muro de fogo. Tu faz a tua parte, tu levanta a proteção sobre a tua casa, e Jeová chega com a parte dele e coloca um muro de fogo. O que é para tu fazer, tu faz, mas o que é para o céu fazer, te prepara, que ele já começou a fazer. Te prepara, porque ele já está fazendo. Levanta a tua mão e recebe. Oh glória. Recebe graça de Deus. Recebe ânimo. Recebe força. Recebe alegria. Recebe renovo. Recebe armamento.
Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pela tua presença. Obrigado pelo teu cuidado para com nossas famílias. Como tu estás aqui. Rei de alarabantrio sobre a narabandara série que me cantrio fa. Alantrio sobre murgifantio révia. Alguém pensava que a história dos judeus tinha acabado. Mas Deus tem sempre uma nova história. Deus tem uma história nova. Tem. Bora, Rutinha. Tem uma história nova para o teu casamento. Tem uma história nova para os teus filhos. Tem uma história nova. Tem uma história nova. Levante-se o que quiser se levantar. Levante-se Hamas, levante-se a esquerda progressista do inferno. Israel continua de pé porque a mão do Deus Todo-Poderoso está estendida. Te alegra.